Olá, uma boa noite para você. Começa agora o CNN AgroNews comigo, Estevão Limana. Você fica sabendo sobre os destaques do mundo do agro nesta quinta-feira, dia 21 de maio. E começamos essa edição falando sobre o café, porque segundo o levantamento da safra divulgado nesta quinta pela Companhia Nacional de Abastecimento, a colheita projetada, se confirmada, será a maior da série histórica. Você confere os dados na ilustração a seguir. A produção brasileira de café deve alcançar 66,7 milhões de sacas em 2026, o que significa uma alta de 18% em relação à temporada passada. A produção se concentra em uma área total de 2,34 milhões de hectares, terreno que também cresceu em quase 4%. O volume produzido deve superar em 5,7% o recorde anterior, registrado em 2020. Na ocasião, a safra chegou a mais de 63 milhões de sacas de 60 quilos. Esse avanço reflete a recuperação da produtividade das lavouras de arábica em um ano positivo, além de condições climáticas favoráveis nas principais regiões produtoras. E, com a expectativa de uma safra recorde, os preços da bebida podem cair, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café. A associação destaca que a bebida tradicional do Brasil caiu 15,51% em um ano, com o quilo a R$ 55,34 em abril de 2026. E o governo brasileiro tem tentado lutar contra o tempo para reunir e enviar à União Europeia as informações exigidas pelo bloco para comprovar o controle do uso de antimicrobiano na produção animal interna. A expectativa das autoridades é que os documentos sejam enviados até a próxima segunda-feira, dia 25. A corrida começou depois que a União Europeia retirou o Brasil da lista de países autorizados por não apresentar garantias suficientes sobre o uso de antimicrobiano na pecuária. Ficaram bloqueados, portanto, produtos de origem animal, como de bois, cavalos, ovos, peixes, mel e aves. Mesmo com a entrega rápida dos documentos, a reversão da medida não deve ser imediata. A carne bovina é a categoria que enfrenta maior risco, podendo ter a restrição estendida até 2027. A gente sabe, que o churrasco é um patrimônio das festividades brasileiras no país todo. E a Copa do Mundo deve impulsionar a demanda por proteínas aqui no Brasil. A informação é do Scantec. Para a Copa de 26, a expectativa aponta que deve haver um incremento médio acima de 10% na demanda por carnes, principalmente naqueles dias de jogos da seleção brasileira. Em 2022, por exemplo, o aumento no fluxo de consumidores no varejo aumentou cerca de 8% em dias anteriores aos jogos. Já nas partidas que aconteceram no final de semana, o crescimento foi de até 18%. Os produtos mais procurados são os espetinhos bovinos, frango inteiro, a maminha bovina, salame, tábua de frios e a picanha. E por falar no corte da picanha, o mais famoso do churrasco brasileiro, o economista-chefe da APAS, o Felipe Queiroz, avalia o potencial de crescimento da venda deste tipo de proteína em até 29%. Olha, isso vai depender da conjunção de alguns fatores, tanto fatores macroeconômicos quanto fatores futebolísticos, ou seja, até quando a seleção brasileira vai avançar. Mas a nossa expectativa é muito positiva, um consumo acima de 10%, independente aí na primeira fase. Sazonalmente, em datas comemorativas, o consumo de proteína ele tende a aumentar. E como apresentamos aqui hoje na nossa pesquisa, a busca de conexões autênticas, isso tem fomentado e ampliado o consumo, especialmente de proteína animal. Este foi o CNN AgroNews. Muito obrigado pela sua companhia. Você fica agora com o CNN Prime Time e eu volto daqui a pouco na programação da CNN Brasil.